PL 1397 de A a Z. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial e especialmente de recuperação judicial. Hoje eu vou abordar com você um projeto de lei que já está tramitando com regime de urgência no Congresso Nacional que pretende criar um sistema de prevenção à insolvência. Em um cenário adverso como o qual nós estamos atualmente convivendo, criar um sistema de prevenção à insolvência, criar mecanismos que evitem a quebra, que evitem eventualmente muitas falências, me parece absolutamente pertinente, eu diria mais, eu diria essencial, e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Eu vou explicar para você esse PL, o espírito desse PL, o que se pretende com esse projeto de lei e que nós precisamos nos apropriar, porque em sendo aprovado, algumas modificações importantes virão e você, advogado, você, caro colega, precisa conhecer para implementar de imediato. Vê bem, nós não temos muito tempo para amadurecer a jurisprudência, nós não temos muito tempo para esperar o cenário se estabilizar. Eu estou falando aqui de um remédio jurídico que deve ser ministrado com a máxima celeridade. Eu diria mais, o tempo aqui corre a nosso desfavor. Por isso, necessário compreender o espírito desse PL, em que ele se situa do ponto de vista do direito empresarial e como nós vamos utilizar estes dispositivos a favor dos nossos clientes e, em última análise, a favor da economia brasileira, a favor dos postos de trabalho, a favor da atividade econômica, a favor do recolhimento dos tributos, a favor, inclusive, por mais que intuitivamente não seja essa a sua conclusão, mas em favor, inclusive, do direito dos credores, visto que a sobrevivência do empresário, a sobrevivência da empresa se faz primordial, tá bem? E nós não queremos ver um cenário de hecatombe econômica com centenas, quiçá milhares de falências, negócios fechados e sonhos desperdiçados. Porque quando nós falamos em negócios encerrados, quando nós falamos em falência, que é o fim trágico aí, que ninguém gosta de acompanhar, nós não estamos falando de CNPJ, nós estamos falando de sonhos destruídos, nós estamos falando de energias despendidas que foram ao léu, nós estamos falando de famílias desempregadas, nós estamos falando de depressão econômica. E ninguém quer isso. Então, um regime preventivo à insolvência me parece absolutamente pertinente, atual, contemporâneo, e nós vamos aqui explicar de A a Z como esse regime, como esse sistema está previsto no PL 1397, que tramita em regime de urgência, mas ainda não foi aprovado. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de abril, foi carimbado o regime de urgência em 15 de abril, no dia 24, o último foi encaminhado para as comissões. Então eu acredito que há possibilidade de, muito em breve, esse projeto se tornar lei e criar aí uma salvaguarda importante para a atividade econômica, nesse caso para os agentes econômicos para além da empresa. E aí, através dessa chamada, eu ingresso no PL. Vamos lá. Como é que está estruturado este projeto de lei? 1397. Guarde esse número, depois busque esse projeto, evidentemente. Como é que está estruturado? Esse projeto está estruturado em dois grandes capítulos. O primeiro capítulo trata de um sistema de prevenção à insolvência. E eu quero que você anote, guarde essa ideia. Então, o primeiro capítulo está estruturado um sistema de prevenção à insolvência. E o sistema de prevenção à insolvência tem duas seções. A primeira seção é intitulada da suspensão legal e a segunda seção está intitulada da negociação preventiva. Vê bem, o segundo capítulo, então, vejamos o primeiro capítulo com duas seções. O segundo capítulo trata das mudanças normativas
provisórias na Lei 11.101 de 2005. E aí as mudanças são pontuais e eu vou apontar as centrais. Então, mudança do ponto de vista da recuperação extrajudicial, mudanças do ponto de vista da tramitação, do andamento dos processos de recuperação judicial e mudança também no Instituto da Recuperação Judicial dirigida a microempresas e empresas de pequeno porte, ao plano especial previsto a estas entidades jurídicas. Então, nós temos aqui, resumindo a preliminar, nós temos aqui 2 capítulos. O primeiro capítulo dispondo a respeito do sistema de prevenção à insolvência. Neste primeiro capítulo, 2 sessões, primeira da suspensão legal, segunda da negociação preventiva, e no segundo capítulo nós temos alterações provisórias da Lei 11.101 de 2005. Então, entendemos a estrutura desse PL, entendemos a justificativa, eu vou aqui reafirmar a justificativa. Nós estamos diante de um cenário de retração da economia brasileira de 5% a 6% na projeção do Delfim Neto e na projeção do FMI, que já compara essa crise econômica com a crise de 1929. Notícias recentes dessa semana, eu estou falando no dia 27 de abril, indicam que a retração econômica, em razão da crise política que sobreveio a partir do último dia 24, indicam que talvez a retração da economia será ainda maior que 5% ou 6%. E há analistas que já estão afirmando a retração em torno de 7% ou 8%. Um cenário gravíssimo, porque nós temos a tempestade perfeita de uma crise sanitária, a pandemia, gerando uma crise econômica gravíssima e combinada com os últimos dias com uma crise política sem precedentes, com acusações mútuas entre o Ministério da Justiça e a Presidência da República. Todos esses fatores criam o que alguns teóricos chamam de tempestade perfeita e dão indícios de que a retração da economia brasileira ficará, sim, em torno de 5%, 6%, quiçá um número ainda maior. Por isso se faz necessário um regime de prevenção à insolvência. Gente, vamos falar a verdade aqui, sem muito juridiquês. Hoje, para sair de casa, você deve usar máscara em muitas cidades do Brasil. Hoje, é proibitivo sair de casa se não for para alguma atividade essencial em muitas cidades do Brasil. Nós já vivemos em uma situação de calamidade pública, onde o direito, inclusive, de ir e vir está regularmente, licitamente tolhido. Como não criar medidas de exceção para os agentes econômicos? Como fechar os olhos para esse cenário gravíssimo? Então nós temos medidas de exceção, inclusive para a pessoa física, inclusive para os cidadãos, inclusive para as crianças ou para os idosos, enfim, e não vamos estabelecer medidas excepcionais para as agências que fazem a economia prosperar, para as empresas, para as sociedades civis, enfim, para os agentes econômicos. Me parece desarrazoado não pensar em medidas excepcionais, e é essa a justificativa maior do PL 1397, que institui um sistema de prevenção à insolvência. Então vamos lá, entendemos a estrutura do PL, 2 capítulos, um primeiro capítulo que trata do sistema de prevenção à insolvência com 2 sessões, e um segundo capítulo que trata das alterações normativas provisórias no curso do período de calamidade pública da Lei 11.101, e agora nós vamos direto para o capítulo 1º, analisando a primeira sessão, a sessão que se chama da suspensão legal. O que afirma essa primeira sessão? Em resumo, essa primeira sessão afirma que não se pode promover qualquer ato de constrição patrimonial ou coisa que o valha, ou atos previstos, melhor dizendo, no artigo 3º desse sistema, no período de 60 dias
após a promulgação desse PL. Então vamos lá, o que dispõe o artigo 3º? Coloco aqui do lado. Vê bem, o período de suspensão legal significa que nos 60 dias subsequentes à aprovação, à promulgação dessa lei, não se pode realizar nenhum desses atos previstos no artigo 3º. Vamos incluir aqui ao lado o artigo 3º. Vejam comigo. Durante o período de que trata a seção 1 e 2, ficam suspensas ações judiciais de natureza executiva que envolvam discussão por meio de obrigações vencidas após a data de 20 de março, bem como revisionais de contrato verificadas na vigência dos prazos mencionados no artigo 4º. Então vamos lá. Na vigência dos períodos mencionados do caput desse artigo, ficam vedadas realização de discussão judicial ou extrajudicial das garantias reais, fiduciárias, fidejussórias e de coobrigações. É também vedada nesses 60 dias de suspensão legal a decretação de falência, inciso 3º, o despejo por falta de pagamento ou outro elemento econômico do contrato, inciso 4º, a resolução unilateral de contratos bilaterais, sendo considerada nula qualquer disposição contratual nesse sentido, inclusive de vencimento antecipado, e inciso 5º, a cobrança de multas de qualquer natureza, desde que incidentes durante os períodos que se refere ao caput do artigo 3º. Então, primeira seção do capítulo 1º trata da suspensão legal nos 60 dias subsequentes à promulgação do projeto de lei 1397. E a segunda seção, vê bem, importantíssima, a segunda seção da negociação preventiva. O que é essa negociação preventiva prevista no PL? É um procedimento de jurisdição voluntária na qual, após esses 60 dias, a empresa pode ingressar em juízo e requerer judicialmente a suspensão de todas as execuções em face de si e abrir uns 60 dias de suspensão destas execuções para uma negociação com o conjunto de credores. Nesse caso, a empresa pode requerer ao juízo a indicação de um negociador. Além disso, vê bem, eu estou usando a expressão empresa, mas não é apenas as empresas que podem se utilizar desse instituto, desse instrumento. Pode também ser utilizado qualquer agente econômico, exceto o consumidor, na forma dos dispositivos iniciais desse PL. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vários agentes econômicos que não são abarcados pela Lei 11.101, que é a restrita à atividade empresarial, vários agentes econômicos podem se utilizar da negociação preventiva. Agora pensa comigo, meu caro colega. Você é advogado, está ingressando nesse mercado, está pretendendo compreender o cenário em que nós estamos inseridos e as estratégias de recuperação, as estratégias de blindagem íntegra, correta do ponto de vista legal, para poder fazer frente a essa crise econômica. Entenda, o Instituto da Negociação Preventiva previsto na seção 2ª do capítulo 1º do PL 1397, este instituto é também facultado ao produtor rural, é facultado às associações, às cooperativas, à sociedade simples, enfim, a qualquer agente econômico. Então, vê bem, PL, primeiro, suspensão legal de 60 dias para qualquer ato previsto no artigo 3º que nós já analisamos. Segunda seção, não suficiente essa suspensão legal, nós temos o Instituto da Negociação Preventiva, na qual será ajuizado pelo devedor através de um procedimento de jurisdição voluntária e o juiz determinará a suspensão de 60 dias de toda e qualquer execução em face do devedor, período no qual em que será necessário fazer uma repactuação desse passivo. Essa é a intenção. Resultando em êxito essa repactuação, o juiz homologará essa repactuação e encerrará o feito. De qualquer sorte, é necessário que se junte, após os 60 dias transcorridos, um relatório confeccionado pelo negociador, seja o negociador indicado pelo juiz, ou seja o negociador indicado pelo devedor. E há possibilidade de, após a frustração dessa negociação preventiva, o devedor requerer a prorrogação desse prazo, quando nós aí vamos estar diante da transformação deste procedimento para uma recuperação judicial.
Este é o cenário. Claro que o ingresso em recuperação judicial será realizado se estivermos diante de uma empresa. Perfeito? Então entendemos as duas seções do capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 2, que altera alguns dispositivos fundamentais da Lei 11.101 de 2005, que trata do processo de recuperação judicial. Eu vou apontar aqui 3 mudanças. Há várias, eu vou apontar 3 para nós não nos perdermos e ficarmos aí em uma conversa aberta e informal para você buscar aí a essência do que eu estou abordando. Vamos ver o tempo, já foi bastante tempo, está extenso, mas vamos lá, olha só. 3 questões. A primeira questão, recuperação extrajudicial. Dispõe o PL que a empresa que pretende ingressar em recuperação extrajudicial, pretende promover a recuperação extrajudicial, tem o quórum para a aprovação dessa recuperação extrajudicial melhor formulado. Atualmente, na Lei 11.101, é necessário 60% da aprovação dos créditos para a homologação dessa recuperação extrajudicial em juízo. Pelo PL, 50% mais um dos créditos aprovando o plano de recuperação extrajudicial, o juízo tem a possibilidade de homologar. Então, o primeiro detalhe é esse. Em séries de recuperação extrajudicial, o quórum de aprovação do plano restou melhor formulado, mais confortável para a empresa em recuperação que pretende promover uma recuperação extrajudicial. Mais do que isso, a empresa que pretende promover a recuperação extrajudicial, ela pode ingressar com o pedido de homologação para o juízo apenas com apoio de 30% dos credores, dos créditos, melhor dizendo, e no curso de 90 dias atingir o quórum necessário para a sua devida aprovação. Essa é a alteração prevista do ponto de vista da recuperação extrajudicial. Do ponto de vista da recuperação judicial, o que se pretende alterar com esse PL? Primeiro, se pretende possibilitar a reabertura dos planos de recuperação judicial. Ou seja, diante de flagrantes dificuldades do plano de recuperação judicial, a lei autoriza a formulação de um novo plano a ser novamente levado à Assembleia de Credores. A segunda questão importante é que esse projeto de lei pretende a suspensão por 120 dias das obrigações das empresas em recuperação judicial. Claro, gente, se nós estamos em um contexto recessivo, se nós estamos em um contexto em que não há atividade econômica, não tem qualquer sentido se manter a exigibilidade dos compromissos da empresa em recuperação judicial. Se uma empresa que não está em recuperação judicial enfrenta severas dificuldades, você imagine uma empresa que já está com este processo em andamento, que já aprovou o seu plano de recuperação e que tem, depois de aprovado o plano, a obrigação de cumpri-lo em um cenário em que ninguém imaginava estaríamos presentes. Um cenário em que uma pandemia promoveu uma grave crise econômica, na qual os economistas hoje estão indicando de 6%, talvez mais. Então, estas duas mudanças para a recuperação judicial e uma terceira mudança importantíssima do ponto de vista do plano especial destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Corta para mim e presta atenção, nós estamos chegando no final desse vídeo. Muito conteúdo, daria para escolher um desses conteúdos e se estender no detalhe, mas vamos lá, eu quero esgotar, há tempos eu tenho lido e relido análises sobre esse PL, tenho estudado esse PL e eu queria dividir estes comentários, essas considerações com você que tem acompanhado o nosso canal e que tem interagido com muita força comigo. Então vamos lá, recuperação judicial de ME e PP. Como é que é hoje na legislação? Hoje, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ingressa por esta via especial e ela tem a possibilidade de, em 180 dias, restar o período de suspensão, não ter nenhum pagamento, e após 180 dias ela deve fazer o primeiro pagamento. E esse primeiro pagamento deve ser o primeiro de 36 vezes. E esses 36 parcelas podem ou não
ter deságio. Então, o que acontece para a empresa MEIPP, resumindo, é a seguinte: 180 dias de carência e 36 meses de parcelamento, com ou sem deságio. É essa a condição oferecida à MEIPP, razão pela qual muitos afirmam que este instituto acaba virando um tiro no pé para microempresas e empresas de pequeno porte. Eu, inclusive, fiz um vídeo a respeito desse assunto, mas esse cenário colocado pelo PL 1397 faz com que não seja mais, pelo menos, um tiro no pé a recuperação judicial prevista em MEIPP. O plano especial conferido à empresa de pequeno porte e à microempresa. Por quê? Porque com esta legislação, com este PL, a microempresa e a empresa de pequeno porte passam a poder ter uma carência de 360 dias, ou seja, um ano. Opa, já fica diferente. Um ano de carência, e o pagamento, ao invés de 36 meses, é alongado em até 60 meses. Ou seja, interessante, uma alternativa para muitas empresas conveniente, porque atualmente o que as microempresas e as empresas de pequeno porte possuem é uma dificuldade no fluxo de caixa. Elas têm mercado, mas em razão do isolamento social, elas não podem explorar esse mercado, elas têm lugar na economia, mas em razão do isolamento, esse lugar na economia está neste momento no limbo. Mas, e eu estou falando bastante mas aqui, né? O que importa é que, ao se reestabelecer a atividade econômica, elas têm condições de cumprir os seus compromissos. Elas precisam apenas de tempo. E tempo é o que se outorga nessa alteração de regime para a MEIPP, 1 ano. 36 meses é um tempo relativamente curto, mas 60 meses, opa, já se torna interessante. Por último, se permite ainda a imposição de um deságio direto ou deságio indireto. Ou seja, estão colocadas aí as condições para que a recuperação judicial destinada a microempresas e empresas de pequeno porte torne-se novamente convidativa. Este PL está para ser apreciado no Congresso Nacional, está em regime de urgência e vamos acompanhar os próximos passos para a sua aprovação. Interessante que o pedido de urgência foi protocolado tendo por assinatura todo o espectro partidário que compõe o Congresso Nacional. É interessantíssimo olhar esse pedido e a assinatura de todos os líderes partidários, o que denota que esse regime de urgência tem sim uma relevância do ponto de vista da celeridade da aprovação, porque aparentemente há interesse comum em ver esse PL transformar-se em lei. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido a empolgação em relação a cada um desses pontos, porque são realmente muito interessantes, são convidativos à reflexão e são necessários nesse cenário de adversidade. Então, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a clicar no sininho e acompanhar tudo que nós temos produzido com muito carinho para você, tá bom? Grande abraço. Acompanhe também no Insta, acompanhe também no Face, que essa jornada já está a 1000. Grande abraço, até mais.